Olá meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui com a série Conflito dos Séculos, capítulo de hoje, o 27, parte 1. Esse vídeo vai ser em duas partes. Na primeira nós vamos falar sobre as leis dos 10 mandamentos e na segunda parte, amanhã, nós falaremos sobre as leis civis, estatutos e lei de juízo, tá bem? Bora pra vinheta. No Êxodo 19, ali Deus fala com Moisés no Sinai, e Israel então ele começa a se preparar para ouvir a lei. No capítulo 20, Deus vai dizer os 10 mandamentos. Porém, o povo ali prefere não ouvir e prefere que Moisés receba essa lei e passe a eles. Então, também a lei sobre os altares. No Êxodo 21 vai falar sobre a lei dos servos e sobre violência. No Êxodo 22 vai falar sobre as leis de propriedade e as leis civis e religiosas. No Patriarcas e Profetas, já logo no primeiro parágrafo, diz que Deus pede para que Moisés suba ao topo do Sinai. Deus então fala com Moisés para falar ao povo da forma que eles deveriam proceder. E o povo diz que guardaria tudo o que fosse ordenado por Deus. Deus se propunha fazer da ocasião em que falaria sua lei uma cena de terrível grandeza à altura do exaltado caráter da mesma. O povo deveria receber a impressão de que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus deviam ser consideradas com maior reverência. Durante esses dias intermediários, todos deviam ocupar o tempo em preparação solene para comparecer perante Deus. Suas pessoas e vestes deviam estar livres de impureza. E ao indicar-lhes Moisés os pecados, deviam dedicar-se a humilhação, jejum e oração, a fim de que o coração deles fosse limpo da iniquidade. Ok? Então nós estamos vendo aqui que para eles chegarem próximo da presença de Deus, eles precisavam o quê? Estar com vestes limpas e caráter limpo. Vestes tem um sinônimo também muito de caráter na palavra, tá? Então isso é muito importante. E eles, como que isso ocorreria? Através de humilhação, jejum e oração, né? Então Moisés, ele sabia ali, Deus mostrava a Moisés ali alguns pontos que algumas pessoas precisavam melhorar, e elas não deviam ficar ali questionando e etc. Era fazer e acabou, né? No terceiro dia, então, Deus desce e vários sinais incríveis acontecem. E lá em Deuteronômios 33, versos 2 e 3, é Moisés descrevendo essa cena, tá bem? Então depois vocês deem uma olhada na Bíblia de vocês. A lei não fora proferida naquela ocasião exclusivamente para o benefício dos hebreus. Deus os honrou, fazendo deles os guardas e conservadores de sua lei. Mas esta deveria ser considerada como um depósito sagrado para todo o mundo. Os preceitos dos decálogos são adaptados a toda a humanidade e foram dados para a instrução e governo de todos. 10 preceitos breves, compreensivos e dotados de autoridade abrangem os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes, e todos baseados no grande princípio fundamental, que é o do amor. Então, vocês sabem muito bem, a lei de Deus é a lei do amor, e Deus é amor, né? Então, a única lei que existia no céu era a lei do amor. Depois, Deus teve que transcrever ali a lei para adaptar ao ser humano, né? Então, mas ela nunca deixou a sua essência, que é sempre o amor. Por isso que Jesus diz o amor a Deus e amor ao próximo, e diz ali que é um novo mandamento. Novo por quê? Não é que é novo, é porque o povo ali não amava, então para ele seria um novo, ok? Mas a lei sempre foi a lei do amor. E agora, a partir desse momento, nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, e eu vou simplesmente ler o que Deus está nos falando sobre eles, tá bom? Então, você sabe muito bem qual é os 10 mandamentos. A gente já deveria ter de cor e salteado quais são os 10 mandamentos, ok? Então, agora nós vamos ver se esse mandamento, por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. O que isso significa na prática?
Agora Deus vai nos revelar através da sua profeta, ok? Então vamos lá para o primeiro mandamento. Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremos. Proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos, que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a ele devido, disso fazemos um Deus. Segundo mandamento. O segundo mandamento proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens e semelhanças. Muitas nações gentílicas pretendiam que suas imagens eram meras símbolos e figuras, pelos quais adoravam a divindade. Mas Deus declarou que tal culto é pecado. A tentativa de representar o eterno por meio de objetos materiais rebaixaria a concepção do homem acerca de Deus. A mente desviada da perfeição infinita de Jeová seria atraída para a criatura em vez de ser para o Criador. E rebaixando de suas concepções acerca de Deus, semelhantemente degradar-se-ia o homem. Terceiro mandamento. Este mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atentar para sua terrível significação. Quarto mandamento. O sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como havia sido estabelecido na criação. Deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador. O quarto mandamento é o único de todos os 10 em que se encontra tanto o nome como o título do legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei, assim como contém o selo de Deus afixado à sua lei, como prova de sua autenticidade e vigência da mesma. Aqueles que no sábado discutem assuntos de negócios ou fazem planos são considerados por Deus como se estivessem empenhados na própria transação de negócio. Para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que nosso espírito se ocupe com coisas de caráter mundano. E o mandamento inclui todos dentro das nossas portas. Os que convivem na casa devem, durante as horas das sagradas, pôr-se de parte de suas ocupações mundanas. Todos devem unir-se a honrar a Deus por meio de um culto voluntário em seu santo dia. Quinto mandamento. Os pais têm direito ao amor e respeito acerca do grau que a nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos, e aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais rejeita a autoridade de Deus. Sexto mandamento. Todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança ou condescendência de qualquer paixão que leve os atos ofensivos a outrem, ou nos faça mesmo desejar-lhes mal, pois qualquer que aborrece seu irmão é homicida, uma negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores, toda condescendência própria ou desnecessária privação ou trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde, todas essas coisas são em maior ou menor grau violação do sexto mandamento. Sétimo mandamento. Este mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas pensamentos e desejos sensuais, ou qualquer prática com a tendência de os excitar. A pureza é exigida não somente na vida exterior, mas nos intuitos e emoções secretos do coração. Cristo, que ensinou os deveres impostos pela lei de Deus, em seu grande alcance, declarou ser o mau pensamento ou olhar tão verdadeiramente pecado como o ato ilícito. Oitavo mandamento. Tanto pecados públicos como particulares são incluídos nessa proibição. O oitavo mandamento condena o furto de homens e tráfico de escravos, proíbe a guerra e a conquista, condena o furto e o roubo, exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida, veda o engano no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos, declara que toda tentativa de obter-se vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade do outro é registrado como fraude nos livros do céu. Nono mandamento. Aqui se inclui todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, toda tentativa ou intuito de enganar nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade.
Por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão no rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Todo exagero intencional, toda sugestão e insinuação calculada transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feito de tal maneira que iluda é falsidade. Esse preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação do nosso próximo, pela difamação ou suspeita ruim, pela calúnia ou intriga, mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do 9º mandamento. 10º mandamento. O 10º mandamento fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoísta, do qual nasce o ato pecaminoso. Aquele que, em obediência à lei de Deus, se abstém de condescender, mesmo com o desejo pecaminoso daquilo que pertence a outrem, não será culpado de um ato mau para com seus semelhantes. Bom, aqui nós fizemos um mega resumo, né, do que a lei quer nos mostrar. Né? Aqui a gente viu vários pontos interessantes. O 5º mandamento, por exemplo, é o primeiro mandamento com promessa. Nós vemos ali que o 6º mandamento não é simplesmente a questão de matar alguém, mas quando a gente faz algo que está nos matando, que está prejudicando a nossa saúde, também é uma quebra do 6º mandamento. Tá? Nós vimos o 7º mandamento com a questão da pureza, por exemplo, falando da masturbação, pornografia, é uma quebra do 7º mandamento. E aqui também estamos vendo o 10º mandamento, que ele é toda vez que nós quebramos algum mandamento, também quebramos o 11º. Por quê? Porque o 10º é a cobiça. Quando nós fazemos algo que não deveríamos fazer no sábado, estamos cobiçando um dia que não é nosso. Quando nós matamos alguém, estamos cobiçando algo que é daquela pessoa. Quando nós adulteramos, estamos cobiçando a esposa, o esposo, a esposa do outro. Então, todo mandamento começa com a sua raiz no 10º. Tá? Então, você sempre quebra de 2 mandamentos para mais, nunca é um sozinho. Tá, ok? Um outro ponto é que Deus não queria ter leis na pedra. Nunca foi plano A de Deus ter um mandamento escrito na pedra. Ele queria falar a sua lei, porém o povo não estava preparado para ouvir. A mente do povo, cega e habitada pela escravidão ao paganismo, não estava preparada para aprender completamente os princípios de cada alcance dos 10 preceitos de Deus. Para que pudessem os deveres expressos no decálogo ser entendidos e impostos mais plenamente, deram-se preceitos adicionais, ilustrando os princípios dos 10 mandamentos e dando-lhes aplicação. Essas leis foram chamadas juízos, tanto porque eram organizadas com sabedoria e equidade infinitas, como porque deveriam os magistrados julgar de acordo com elas. Diferente dos 10 mandamentos, foram transmitidas particularmente a Moisés, que as deveria comunicar ao povo. Então, a primeira parte vai terminar aqui, tá ok? Nós falamos sobre os 10 mandamentos, mostramos aqui que Deus ele não queria mais nada além dos 10 mandamentos, porém o povo precisou que Deus desenhasse. Então, todas as outras leis de agora em diante é desenhando o que os 10 mandamentos querem nos dizer, ok? Então, nós continuamos daqui a partir do próximo vídeo, tá ok? Que Deus abençoe vocês e nos vemos já já. Tchau, tchau.